Boa noite, professor. Vou começar a fazer a apresentação do projeto de migração do sistema monolítico para um dividido em microserviços, do aluno André Gustavo Tavares. Conforme a documentação estava exigindo, pedindo no relatório, o sistema atual é uma arquitetura monolítica, né, que a gente sabe que é tudo dentro de um projeto só, então a gente tem a camada de apresentação, view, a camada de processamento, digamos assim, back-end, né? E também a parte de manipulação de banco de dados, tudo dentro de uma arquitetura só. Então, essa é a monolítica, que a gente vai expor aqui quais são os entraves que tem e por que justifica uma mudança, né? Então, conforme o documento pediu, abordar estratégias de decomposição, integração e comunicação entre serviços. A gente vai trabalhar com microserviços aí, a ideia inicial é essa. E garantindo também as questões de segurança, como confidencialidade, integridade e disponibilidade. Objetivos específicos: analisar limitações e riscos da arquitetura monolítica nos ambientes corporativos, propor uma solução, elaborar uma estratégia de migração, que é Stranger Things Pattern, que a gente vai explicar mais na frente o que é, e os mecanismos de segurança usando o princípio do CID. E o documento que está sendo elaborado, né, que foi elaborado, que é esse que está sendo apresentado. Situação atual do sistema monolítico. O sistema de venda Textor, implementado em única aplicação monolítica. Isso significa que a interface do usuário, né, a gente foge do padrão MVC, toda a interface de usuário, de acesso view, lógica de negócios e acesso aos dados e tudo mais, é tudo dentro de digamos, de uma interface só. É isso daí nos moldes aí. Pode ser uma aplicação web, JAR, o WAR, que é o Web Archive, ou então Java, que é só um sistema desktop, por exemplo, utilizando aí a parte de interface gráfica do Java, né? Que também existe, mas também não é mais utilizada, tão comumente utilizada. Limitação, escalabilidade limitada. A questão é que a gente, quando tem somente um módulo monolítico, se de repente você tiver um volume maior para determinado tipo de serviço, como vendas e tudo mais, você não consegue escalar só a parte de vendas. Você é obrigado a escalar a parte de view, a parte de acesso ao banco, porque tudo está dentro de uma aplicação só. Então, tem que replicar a aplicação inteira para a gente ter uma escalabilidade. Acoplamento e manutenção. Então, como ele é muito acoplado, ou seja, tudo está dentro de um módulo só, toda a parte de manutenção que foi exigido e mudança de tecnologia, além de comprometer o sistema como um todo, porque um bug, uma falha pode comprometer o sistema como um todo, isso também viabiliza a adoção de novas tecnologias, já que você tem que deixar de pendurado, por exemplo, se for só a parte de view, se quiser usar algum tipo de tecnologia JSON mais recente ou JavaScript, você tem que colocar todas essas libs, todas essas dependências, tudo dentro de um pacote só. Para fazer qualquer alteração que seja, uma mudança numa letra ou uma aplicação, um desenvolvimento de uma solução de correção ou incremento de novas funcionalidades, você sempre é obrigado a gerar um pacote inteiro da sua aplicação. E, consequentemente, você pode estar carregando nisso daí, de repente, alguma feature que não foi testada, ou algo que de repente poderia ser simples se torna muito complexo devido à questão ser tudo monolítico. Uma falha no módulo, como a gente disse, se de repente alguma parte da view subiu alguma lib que não é compatível com algum tipo de browser ou algum tipo de script SQL que foi feito em algum determinado parte do serviço, compromete o módulo como inteiro, porque a gente sabe que como não está dividido em microserviços, uma falha em determinada parte do sistema vai fazer com que ele fique inoperante assim
podendo se comprometer aí toda a funcionalidade do sistema. A aplicação fica presa a um único stack tecnológico, lógico, porque você, para conseguir utilizar alguns tipos de libs, como, sei lá, vamos implementar um Spring MVC, um Spring Boot, você fica muito amarrado à questão, primeiro, da versão de Java, questão de compatibilidade entre conversas de chamada de JavaScript para os seus componentes REST ou os componentes web. A própria camada do Java, no caso, se fosse em Java, ficaria bastante comprometida também. Então, a divisão do sistema, uma análise, né, inicialmente feita, seria autenticação e autorização. Autenticação para validar se você é a pessoa que pode ter acesso ao login do sistema, e que tipo de autorização você pode ter dentro do sistema conforme você for navegando. Gerenciamento de produtos, divisão nisso daí entre partes lógicas, que são catálogos, estoque, pedidos e compras para carrinho, checkout, histórico de compras, e pagamentos, integração com gateways, para a gente aumentar a questão da segurança aqui no gateway e processamento de transações. Então, arquitetura proposta. A começar que todo usuário vai passar a ser autenticado, com isso a gente faz uma geração, primeiramente, de uma chamada de um serviço para gerar um token, e esse token pode ser um JWT ou outros tipos de autenticação. A gente passa a navegar esse token, passar ele entre as chamadas com um tempo definido aí de alguns minutos, dependendo do tipo de acesso que o usuário vai fazer. Se for de login, a gente pode deixar um tempo maior. Se for dentro de um carrinho de compras, a gente gera outro token e ele pode ter uma durabilidade menor. A questão é que o token vai ser sempre passado entre as chamadas para garantir aí uma segurança maior de nível de sistema. Catálogo de estoque, produtos e tudo mais, CRUD, né, para fazer inclusão, alteração, deleção e manutenções básicas aí de bancos de dados. Carrinhos de, isso aqui, conforme, esses aqui são os serviços, né, off-service, product service, order service, cada um com a sua respectiva funcionalidade. Payment service, processamento de transações integradas com gateways de pagamento. Notification service, conforme a gente vai tendo a necessidade de cada microserviço, a gente vai acoplando mais serviços. No caso do notification, a gente pode ter de repente uma fila, uns notifications aí, push notification adicionado por eventos, conforme for navegando e fazendo alguns passos dentro do sistema. Montou o carrinho, fechou o pedido, fez o pagamento, o pedido saiu para entrega, o pedido chegou, a gente consegue fazer essas notificações para o usuário. A tecnologia sugerida hoje, que é o mais comum utilizada, é a tecnologia RESTful, né? Pelo menos assim é o que está mais sendo utilizado no mercado, HTTP com JSON. Para operações imediatas, aí aqui a gente tem algumas chamadas que podem ser síncronas, por exemplo, a autenticação pode ser síncrona, mas a partir do momento que ele fizer alguns passos de criação do pedido, ele fez o pagamento, pedido saiu para entrega, isso daí podem ser chamadas assíncronas e sendo orquestradas por algum tipo de mensageria, por exemplo. A gente sempre vai ter um gateway para garantir a questão de entrada e balanceamento das chamadas de serviços, vendo servidores e instâncias que podem estar mais disponíveis, né, fazendo aí uma questão de load balance, inclusive, e aumentando também a questão da segurança. Então, sugestão seria uma mensageria, o Kafka ou o RabbitMQ. Para conexões que não existe resposta imediata que precisam notificar muitos serviços, como pedido criado, chega um e-mail, por exemplo, para a pessoa através de uma mensageria,
basicamente os serviços que tratam de integração com terceiros, por exemplo, pagamento realizado, recebi que o pagamento foi realizado, uma sinalização, produto service para falar que de repente já foram separados os produtos ou algum tipo de status que o produto, o pedido como um todo venha a ter após o pagamento que o usuário precisa estar fazendo acompanhamento. Fazendo essa questão da mensageria, a questão do desacoplamento, isso é importante porque se porventura algum dos serviços que venham ou possam vir a ter problemas, como se de repente na hora de pagar ele tiver com algum tipo de problema, a gente pode manter o carrinho dele dentro da memória ou dentro da instância que ele está. Ele pode fazer uma retentativa de pagamento posteriormente. E isso daí, de certa forma, não compromete o sistema como um todo, permite que ele continue acessando o site, permite que ele continue adicionando novos produtos e permite que ele volte, mesmo que seja daqui a um tempinho, alguns segundos ou um tempo pré-determinado, que ele possa fazer o pagamento dele. Ou seja, ele continua, o sistema continua operante, ele pode consultar pedidos anteriores, status de pedidos anteriores, ou seja, se porventura o sistema, a parte crítica como de pagamento cair, não compromete o sistema como um todo. Então, o desacoplamento é essa a principal finalidade, a gente tem isso daí dividido em microserviços. O circuit breaker, alguns mecanismos que a gente pode fazer para ver a questão de latência, de serviços que estão operantes, alguma coisa referente a health check, que a gente pode fazer automatizado com que em tempos algumas URLs elas possam ser consultadas para ver se alguma instância dentro do pod aí do Kubernetes continua de pé ou não. E ferramentas de login como o Grafana, esse aqui também é bastante interessante, porque o próprio Grafana também a gente pode fazer alguns dashboards que de repente alguns retornos como o HTTP 500 ele dispare alguns alertas e isso daí seja passado através de e-mail, seja passado através de um grupo pré-determinado. Então é uma parte bastante interessante também essa de monitoramento e login. E login também para a gente ter rastreio, né, de tudo que está sendo feito. Desde o momento que o usuário conectou no sistema até o momento que ele saiu, inclusive alguns tipos de acessos inesperados a gente consegue ter também através do log. Então, basicamente, o cliente vai ter um gateway que vai direcionar para todos os serviços conforme ele for fazendo o acesso, né? O primeiro de todos eles sempre vai ser a autenticação que ele tem que fazer, depois uma camada aí de serviço para apresentar produtos, depois uma camada de pagamento e após o pagamento, as notificações que vão sendo feitas para ele. Aqui tem um outro diagrama também simplificado, que o cliente pode ser tanto um web como uma aplicação mobile, passa pelo API Gateway, que vai sempre distribuir conforme ele for navegando e fazendo a requisição, distribuindo para os serviços que ele precisa fazer. Após isso daí, Product Service ele tem uma chamada que é para pagamento, que faz um banco, o interessante também seria distribuir para cada microserviço ter sua própria instância de banco de dados, seu próprio gerenciador de banco de dados para que numa possível falha o sistema continue operando. E depois o sistema de mensageria no qual vai dando um retorno para o cliente conforme o status do pedido dele for avançando ou se der algum problema, né? Algum status aqui de diagrama de comunicação de sequência, login, faz uma validação, a geração do token, que o API Gateway vai estar fazendo essa orquestração, ele faz a navegação, sempre o API Gateway vai estar fazendo essa chamada para os posteriores serviços que a gente vai tendo aqui na frente. O API Gateway como único ponto de entrada para todas as aquisições externas e o Message Broker para desacoplar as operações. A questão da resiliência, para a gente ter a questão novamente de justificar os microserviços separados e permitindo que a comunicação assíncrona gerencie transações distribuídas, ou seja,
uma das poucas que serão síncronas será a questão da validação de autenticação e geração do token. As posteriores elas podem ser assíncronas, não necessariamente o usuário precisa fazer uma chamada e ficar esperando o retorno do serviço que ele está pedindo. Alguns deles, como a gente falou, podem ser através aí de mensagerias, principalmente quando a gente está falando aí de alguma integração, como de repente um meio de pagamento que pode ser externo. Então o Stranger Things Pattern ele permite que a gente primeiro pegue um sistema monolítico e vá fazendo a implantação aos poucos. No jargão de estrangular o sistema monolítico, é conforme você for liberando os microserviços, você vai tirando as funcionalidades do monolítico. Então, primeiro seria a autenticação, depois alguma coisa referente a produto, depois alguma coisa referente a pagamento. E conforme você vai implantando os módulos novos, você vai retirando funcionalidades do monolítico. Então, isso é construído gradualmente ao redor do monolítico. O tráfego é desviado e triangulado do monolítico para os novos serviços. Então, o API Gateway vai ser o primeiro, vai fazer essa orquestração de chamadas, a gente fazer a retirada e a dependência do monolítico aos poucos, conforme for liberando mais serviços dentro da proposta nova. Substituição sequencial, migração sexual. Aqui você tem uma estratégia de primeiro para produto, consulta de produtos, escolha de produto, montagem do carrinho, fazer o pedido, escolher quais os produtos que ele vai querer, fez o pedido, fechou o pedido e depois, consequentemente, o pagamento. Escalabilidade horizontal, stateless. Isso daí é um conceito que a gente pode fazer alguns eventos de gatilho no ambiente na nuvem, como por exemplo a AWS, de uma forma que não precisa ser programática através de implantação de sistemas. A gente consegue fazer isso daí através de scripts, usando o Docker para gerar imagens, gerar a imagem do MySQL, do Postgres, gerar a imagem dos microserviços pelo Spring Boot e tudo mais, e o Kubernetes fazendo a orquestração de todas essas instâncias aí, inclusive verificando quem está de pé, quem não está de pé e tudo mais. Então, aqui ele sugere um banco de dados estruturado, mas dependendo do volume pode ser um NoSQL para a gente de repente montar em um data lake, alguma coisa nesse sentido para ter algum tipo de estratégia de retirada de informações aí, de negócios e tudo mais. Segurança, como a gente falou, o OAuth pode ser um tipo de autenticação com o JavaScript Web Toolkit, que garante que conforme o usuário recebe isso daí, ele passe isso daí na camada de autenticação para validar que é ele realmente quem está chamando o serviço. Alguns tipos de criptografia que também podem ser feitas através junto com o API Gateway. Alguns tipos de informações críticas, como dados de cartão de crédito, não podem ser salvas num todo, mas parte deles, a princípio, podem ser salvas. E mesmo assim, usando uma criptografia para isso. A questão do token, do JavaScript, logs, todos os eventos de segurança nos logs a gente pode usar um Elastic Stack como Kibana para ter todo esse histórico de evento que o usuário está fazendo dentro da nossa aplicação. A questão de algumas seguranças, como fazer queries parametrizadas, que a gente só passa só os parâmetros para execução da query, não expondo a query para execução como um todo. Fazendo um load balance através de algum sistema em nuvem, como o AWS, em conjunto com o Kubernetes.
Isso daí já tem uma bastante estrutura pronta para isso daí. Inclusive a questão de load balance para verificar qual servidor, o outro está menos onerado para a gente conseguir ter uma resposta mais rápida. Os health checks, que são alguns serviços HTTP que a gente pode, de tempos em tempos, estar chamando para ver se o sistema ou alguma instância continua de pé ou não, tendo algum problema. E basicamente, assim, é uma coisa muito complexa, mas em linhas gerais seriam essas as soluções que a gente poderia adotar. Obviamente que poderiam ser dados mais detalhes aí, mas em linhas gerais seria isso daí. Então, estrutura distribuída em microserviço, o Stranger Fig Pattern, que é estrangulando, conforme a gente for liberando os microserviços, a gente vai tirando a dependência do monolítico, o API Gateway para fazer essa orquestração e chamada entre todos os serviços que vão estar entrando, mensageria para a gente garantir aí um desacoplamento, inclusive também ter um status de retorno conforme o usuário for avançando dentro do seu pedido. E a princípio seria isso, professor. Obrigado aí, boa noite. Tchau, tchau.